8h06 desta quinta-feira, 9 de novembro. A gente vai conversar agora com o prefeito de Xanxerê, Oscar Martarello. Ele voltou de viagem e a cidade não parou por conta disso. Prefeito, eu gostaria de saber, e sem tom de ironia, o senhor, antes de viajar, naquela chuvarada toda, teve um vereador que disse que o senhor assinou decreto e foi pescar enquanto a cidade estava debaixo d'água. O senhor não falou absolutamente nada sobre isso. O senhor realmente assinou decreto e foi pescar, prefeito? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham pela 101. Mas já essa pergunta de cara, já de início, começar bem amanhã... É porque tava aqui, ó. Eu falei, se ele voltar de viagem, eu vou ter que perguntar. Qual foi o vereador? Foi o vereador Dentinho, Altair Rossato. Altair Rossato Dentinho. Eu vou, em respeito a você, Guilherme, e a 101, eu vou me rebaixar o nível dele e vou responder. Ele e 2, 3 empresários que eu apoio, que a gente se enganou aqui em Xanxerê. Ontem à noite eu estava cansado de viagem, estou com a voz, eu tenho ido a Brasília, e viajando dia e noite, e eu tirei um tempo para escutar a sessão da Câmara de Vereadores. E me impressiona, eu não sei como que esse cara está lá dentro da Câmara de Vereadores e não dá uma quebra de decoro. Veja, ele falou asneira. E o vereador, você sabe muito bem, Guilherme, você é um repórter muito bem informado, que ele tem que fiscalizar e legislar. E eu tenho um respeito profundo aos transportadores escolares. Eu falei um dia para todos os transportadores escolares que eles transportam o que temos de mais valor, mais do que os carros fortes transportam, que são nossos filhos. Então eu tenho um zelo pelo transportador escolar. Só que é o dever do vereador é fiscalizar, e ele não foi. E eu fui lá e fiz uma medição das linhas. E nós contratamos os transportadores escolares por quilômetro rodado. Eu identifiquei que não estava correto os quilômetros. E nós suprimimos, que é o correto, está lá no edital, no contrato. Tirar aquilo que o fornecedor não está fazendo, suprimir, ou aditar, fazer a mais aquilo que está sendo feito. Inclusive, a alegação do vereador ontem é de que os motoristas foram sequer avisados, mas se consta em contrato, o aviso está no momento da assinatura. Eu fiz uma reunião na MAI, porque o nosso auditório está em reforma, e convidei todos os transportadores, porque eu tenho respeito, porque eles fazem um belo trabalho, e eu sei que o que eles ganham é pouco. Eles trabalham, ganham 10 meses, mas eles têm despesa durante os 12 meses do ano. Então veja, mas o vereador dizer que pagar algo sem ter um critério, quem deveria estar fiscalizando, olha que vergonha desse vereador. Vamos lá, eu fui a Brasília com meu dinheiro, graças a Deus. E acredito que vai ter um tempo depois de nós falar essa minha viagem. Eu trouxe mais de 2 milhões para Xanxerê. Nós ainda não fizemos matéria. Nós vamos falar sobre isso. E em menos de 24 horas eu fui e voltei. E sabe com que dinheiro? Com o meu dinheiro. E eu fui pescar esses dias, sim, em viagem de família. Eu deixei tudo organizado. O município não teve desassistido. Mas eu vou te dizer uma coisa, Guilherme. Vou fazer um pedido para os vereadores que aprovem para o Altair Rossato Dentinho e pescar a diária, porque ele vai a Brasília, vai a Florianópolis, e é o único vereador que não trouxe um centavo para Xanxerê até hoje. Inclusive teve alguns deputados pelo qual não receberam. Não receberam. Então se ele vai a Brasília com dinheiro público e ele vai a Florianópolis com dinheiro público e não produz, então deixa ele pescar. Pelo menos se ele não faz nada, não incomoda. Simples assim. Ou eu estou errado? Vamos para mais uma outra. Ele mente. Ele mentiu na Câmara de Vereadores que voltou um dinheiro lá do bairro do Neri Giacchini, do bairro João Winkler. Não voltou dinheiro, não veio. Inclusive a Andresa, que ela é do controle interno, ela responde e chama de analfabeto funcional. Você sabe que analfabeto funcional é aquele cara que sabe ler, e não entende, mas não interpreta. Analfabeto funcional. Veja, Xanxerê não merece ter um representante igual a esse.
Isso é feio. Mas ele é um guri que eu até gosto dele e tal. Mas aí ele tem uns empresários, e é esses que não gostam de mim, e que eles têm que vir pra verga. Eles precisam caminhar na verga e eles não gostam. E aí eles dizem, não, eu não quero ser candidato, não é comigo. Eles têm o sonho de estar no cargo que eu tô. Eles não têm coragem, eles não têm atitude e eles não têm voto. É isso que acontece. E aí agora eu vou a Brasília, sim, no momento que o Bolsonaro está lá abandonado praticamente por muitos que se aproximam quando está no poder e abandonam. E eu fui lá, juntamente com o governador. E eu estive em Porto Alegre pedindo voto dentro do PSDB para o Eduardo Leite. Porque eu era anti-Dória. O Dória era anti-Bolsonaro e eu me incomodei com o Dória porque ele batia muito no Bolsonaro. E eu fui um dos primeiros bolsonaristas em Xanxerê. Meus amigos são prova disso que iam caminhar comigo. E aí, dentro do PSDB, como o Dória era um anti-bolsonarista, eu fui e apoiei Eduardo Leite a pedido de Marcos Vieira, que foi um dos grandes deputados. Se eu não queimar a língua, um dos que mais ajudaram o Xanxerê dos deputados estaduais, exceto o Merizio, que é daqui, mas de fora, sem sombra de dúvidas, e ele me pede para ir lá no Eduardo Leite. Eu tinha mais de 30 milhões pelo PSDB aqui em Santa Catarina, e eu vou lá e peço, e fiz um vídeo, sim, dizendo que Eduardo Leite era capacitado para ser um candidato, e se o Eduardo Leite tivesse ganho naquela época do Dória, talvez o Eduardo Leite seria vice do Bolsonaro e nós não teríamos perdido para o PT. Eu tenho dignidade, eu tenho atitude, eu tenho coragem. Agora, esses 2, 3 empresários, eles vão ter que entrar na verga aqui em Xanxerê. Eles precisam entrar na verga. E eu só vou falar hoje, Guilherme. Eu não vou voltar outro dia a falar, porque eles não são dignos de tomar o meu tempo para mim falar desses caras. Porque eles precisam crescer muito para chegar aos meus pés. Se olhar a história de cada um desses empresários e olhar a minha história, eles precisam crescer muito para chegar aos meus pés, em qualquer setor, tanto na família, quanto na caminhada de igreja, quanto na caminhada de sociedade, empresarial, de amigos e agora na vida pública. Então, criem vergonha. Aonde que é a câmera? Essa aqui. Criem vergonha, senhores empresários. Criem vergonha na cara de apoiar um cara incompetente e falar tanta asneira na Câmara de Vereadores, porque Xanxerê não merece isso. Prefeito, o senhor foi a Brasília e a sua filiação ao PL ela já era esperada. O senhor até tentou, foi, não voltou. E agora foi de vez com a batuta de Bolsonaro, do governador Jorginho, da deputada Caroline de Toni, que a gente pode dizer que agora é xanxerense por conta do seu casamento. Além disso, do ato político, essa viagem com o recurso do senhor, não da prefeitura, que, diga-se de passagem, é um dos poucos prefeitos no Brasil que fazem isso, vai trazer retorno para Xanxerê, prefeito? Olha, primeiro eu preciso dizer que Xanxerê está sendo abençoado por Deus. Nós ganhamos um grande presente, que é a deputada Carol de Toni. Não só pelo fato dela vir aqui, mas pelo fato de quanto ela trabalha e se envolve. E o quanto ela é atenciosa. E o quanto ela faz, não só por Xanxerê, por Santa Catarina. E o quanto dentro do governo lá, ela vai assumir um cargo importantíssimo. Eu não sei se isso já veio, já foi colocado dentro da Câmara dos Deputados. A influência que a deputada Carol tem é impressionante. E ela, além de receber, ser toda atenciosa, então eu saí de Xanxerê, eu trabalhei na terça-feira de manhã, aqui despachei, peguei o voo em Chapecó quase 10 horas, escala em Congonhas e desci em Brasília 1h30, 2 horas. Eu fui para as agendas, tá? Onde estava lá, tinha, além do Bolsonaro, governador, secretários, estava também o Costa Neto, estava a Caroline de Toni, estava também o líder dos deputados da bancada do PL, que é um deputado do Rio de Janeiro. Inclusive eu estava na mesa com ele no casamento da Carol aqui em Xanxerê. Falamos sobre a reforma tributária. O quanto ela é importante para o Brasil, mas não da forma que ela está sendo feita.
E o quanto Santa Catarina perde com tudo que Santa Catarina paga de impostos e o que retorna. O Bolsonaro até falou muito bem de Santa Catarina, dizendo que era um dos melhores estados do Brasil, e eu na hora brinquei, e foi motivo assim, de descontração. Eu digo, o nosso estado tem tudo de melhor do Brasil, inclusive o governador Jorginho, que está fazendo um belo trabalho, que eu não votei para ele no primeiro turno, e falei para ele, votei no segundo, mas me identifico muito com o Jorginho, porque ele é muito rápido, muito dinâmico. E aí nós fizemos, além das agendas aí, a Carolina Detoni, ela diz, Oscar, eu vou te dar um presente para Xanxerê, 1.300.000. Veja, ali atrás ela deu 1 milhão, que inclusive 300 mil o vereador Serginho tem que disponibilizar para um projeto que ele tem, e mais 700 mil vem para infraestrutura. Mas não é aquele 1 milhão. É 1.300.000 agora, Guilherme, que eu voltei de lá. Que ela vai ser anunciado amanhã ou depois de amanhã, que já vai entrar na conta nos próximos dias, 1.300.000. Mais 500 mil para a FEME, eu consegui conversando com o governador. Aproveitei o momento. Não importa se você está em Brasília, ou está em Porto Alegre, ou está em qualquer lugar do mundo, você aproveita todos os momentos. E aí o Fábio, o diretor do Hospital São Paulo, eu já no aeroporto, e ele com a irmã Neuza, ele disse, vi que você está aí, você não podia marcar também para mim? Ele já tinha agenda além de todas as deles, mais essa. E a Carol me ligou ontem à noite dizendo, Oscar, eu conversei com o Fábio e a irmã Neuza, e eu vou dar diretamente, sem intermédio de ninguém, mais 500 mil para o Hospital São Paulo. Uau. Veja, são 2.300.000. E sabe que não tinha hotel terça-feira em Brasília, estava lotado, tudo. Ligamos, meu pessoal, até meu filho tentou, não tinha hotel. E como eu tinha uma viagem rápida, final da noite eu fui para o aeroporto. Eu dormi no banco do aeroporto, eu peguei de madrugada o voo. E eu cheguei em Chapecó ontem às 10 horas e vim direto para as obras. Fui ver com meus secretários, com as pessoas, aquilo que está sendo feito em Xanxerê. Eu virei à noite. Então foi produtiva, não foi apenas um ato político. Foi a primeira vez, e a Carol disse, Oscar, já que é a primeira vez que você vem a Brasília, eu não posso deixar você voltar de mãos abanando. E eu sou muito grato à deputada Carol, por tudo que ela vem fazendo por Xanxerê. Então, 2.300.000, 500 para o hospital e mais 1.800.000 para o município fazer obras. Isso é importante, isso é uma viagem, isso é trabalho, isso é responsabilidade, isso é alguém que zela pelo povo, isso não é conversa. E eu não levei assessor junto, Guilherme. Aquele vídeo foi feito pela assessora da deputada Carol. No meu celular não foi tirado nenhuma foto. Veja que eu não preciso ir em comitiva. Eu não preciso gente junto comigo para relatar o que eu estou fazendo. Se eu fizer bem feito, o universo se encarrega para mostrar. Então, é isso que eu preciso dizer, e Xanxerê precisa acordar para isso. Você tem uma coisa que eu não gosto, ou duas: mentira e hipocrisia. São duas coisas que devem ser varridas de Xanxerê, pelo menos, se não for do nosso Brasil, mas de Xanxerê. Aqui se trabalha, aqui se tem responsabilidade. E eu e o Biazus podemos sair hoje e ficar 30 dias fora. Nós podemos ir pescar, podemos ficar 60 dias fora, que os trabalhos não vão parar, porque nós temos uma equipe. Nós temos pessoas que foram escolhidas por nós e que são competentes, e nós delegamos função, e eles fazem. Nós só precisamos estar juntos para caminhar juntos, discutir, mas não muda nada. Eu e o Biazus podemos ir pescar 30 dias com o nosso dinheiro, que Xanxerê não vai perder uma vírgula nos trabalhos e nos serviços, porque a nossa equipe é competente. Diferente, volto a dizer, da incompetência desses empresários que apoiam esse tipo de atitude desse vereador. Prefeito, ainda falando sobre a sua filiação ao PL, eu recebi hoje pela manhã o vereador Sidão, do PT, e o PT ele tem sido muito parceiro da administração na aprovação dos projetos. Porém, agora com a ida ao PL, nível nacional, são dois extremos, né? Ele falou, olha, Guilherme, o PT vai ter sim um candidato a prefeito, e inclusive é um dos poucos municípios da região que nunca teve um prefeito do PT. E aí a gente volta naquela cena, né? A filiação de Oscar Martarello ao Partido Liberal é um aceno para 2024,
ou foi um gesto de agradecimento ao que os representantes do PL têm feito ao município? Com certeza é um gesto de agradecimento, de reconhecimento, pelo que o governador Jorginho, e eu já vou dizer, eu já estou em campanha para o Jorginho para a reeleição. Eu me identifiquei com ele, já estou me antecipando, independente se eu segui ou não segui na carreira política. Porque eu gosto de dinamismo, eu gosto de ser rápido. E essa filiação é simplesmente por estar alinhado, porque eu sou de direita. Eu votei no Lula quando ele foi candidato lá com o Collor de Mello. Falo isso para o pessoal do PT. 89? Mas, é isso. Mas depois eu fui PSDB e sempre fui um antipetista praticamente. Mas eu preciso dizer que eu tenho um respeito profundo pelos nossos vereadores daqui, tanto os últimos 4, vou dizer, porque eu acompanhei pela Associação Empresarial, FEME, então eu tive um pouco de proximidade, o Checker e o Adrianinho, que ajudaram muito, inclusive pagaram um preço caro em Xanxerê aí por aprovar uma taxa do lixo, e que na verdade, se não fosse aprovado naquela época, tinha que aprovar agora, porque estava em deficitário. Nós precisamos corrigir isso, mas infelizmente eles pagaram um preço caro por isso, e por uma coisa que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, cobra que essas contas, mas independente disso, eles foram parceiros. Não diferente agora é o Checker, é o Sidão e o Alessandro. Eles têm trazido muito dinheiro para Xanxerê. Agora, eu conversei com eles, eu disse, olha, eu estou entrando no PL, não tem como nós nos coligarmos, diferente do que fizeram na Câmara de Vereadores. Os nossos partidos são antagônicos. Até porque PSDB e PT se coligaram uma vez em Xanxerê e não deu certo. E os nossos partidos são antagônicos. Mas nós, xanxerenses, somos superiores ao antagonismo de um partido. Nós pensamos acima do partido político, pensamos em Xanxerê. Então, é possível trabalhar junto. Coligar, é óbvio, e o PT mesmo entende, né, que não existe essa possibilidade de uma coligação. Fora PT e o PL, eu não sei se vai ter uma outra terceira via, porque o nosso grupo está assim, muito bem estruturado. As pessoas, eu tenho tido um respeito muito grande com quem tem caminhado junto comigo, tenho tido respeito até para os adversários. Então, o ano que vem tem uma eleição, precisa ser construída, tem tempo ainda. Geralmente, o bater do martelo acontece aos 48 do segundo tempo. Então, nós temos muita caminhada, eu não posso aqui estar me lançando como candidato, dizendo que eu não sou, dizendo que vai lado A, lado B, mas precisa ser construído com maturidade, com responsabilidade, porque Xanxerê merece que suas lideranças tenham essa responsabilidade, essa maturidade. Mas eu, por ser de direita, então o PSDB a nível nacional, ele, com aquela questão do Dória, ele praticamente se acabou. A Aécio Neves também não ajudou nada a nível nacional, né? E aí eu estava descontente dentro do PSDB, apesar de que eu tenho um carinho profundo pelo deputado Marcos Vieira, que tem sido um irmão meu, tem me ajudado muito, e eu estava propenso a mudar. E como recebi um convite do governador Jorginho Mello, da deputada Carol, o Bolsonaro, quando nós estivemos aqui em Chapecó, na EFAP, ele disse, que bom que você vai vir, então vá lá para Brasília me visitar. Então eu não podia deixar de atender esse pedido e fiquei extremamente feliz e grato por me dar essa oportunidade e me receber dentro do PL. Algumas pessoas me parabenizaram aqui do PL de Xanxerê, me dou muito bem com o Vigo, apesar de nós ter concorrido, sermos adversários na última, mas assim que o governador me convidou, fui visitar ele, conversei com o Vigo, tenho respeito por ele. E claro que temos alguns incomodados, né? Porque se sentiram órfãos, usavam uma camisa verde e amarela, se intitulando, né? Para querer tirar proveito. Com a minha entrada, dá um grande desconforto em muitas pessoas aqui em Xanxerê. Mas natural, coisa da política, né? Prefeito, uma última pergunta sobre política. A situação do Evandro Berto, eu até falei ontem com o assessor dele na Câmara, porque eu não entendo o posicionamento do vereador. Ele tem optado por não dar entrevista, e é um direito dele, a gente entende.
Depois que ele saiu do seu governo, ele ganhou protagonismo naquele projeto do aumento dos 9 vereadores, que graças a Deus não foi para frente, no meu ponto de vista. E aí tem se reunido aí com algumas lideranças políticas. Em alguns momentos ele parece ser situação pelas redes sociais, mas em outros momentos de tribuna e nessas reuniões parece ser oposição. O que o senhor vê? Tem conversado com ele? Não tem? Eu não tenho conversado, mas me passaram o feedback de quando ele e o Miri e o assessor foram na filiação. E aí o Miri vem e dá uma entrevista se colocando candidato, ou um do PP, do Progressista, sendo candidato em Xanxerê e de oposição, né? Desculpe interrompê-lo, nessa entrevista ele chega a trazer a culpa de todos os problemas que aconteceram nos últimos 10 anos da cidade. 10 anos não. Desde que ele deixou de ser prefeito, a culpa é sua. Então, nós temos um grupo e eu no grupo disse: o PP está conosco? E o presidente, que é Alberto, que eu entendo que ele, né, deve tomar a decisão final, ele disse sim. Então eu não sei se ele está blefando ou o Miri está mentindo. Então acredito que logo, ou talvez tenha uma terceira via, tentando surgir uma terceira via por aí, que deve ser respeitada, né? Deve ser respeitada, mas a posição, sim, inclusive na entrevista eles deram que o PP será oposição à administração atual, né? Então, é que nem o jogo de truco, né? Quando alguém truca, o outro pode pedir 6. Então, eu estou pedindo 6 aí nesse facão. Tá bom, boa conectação. Prefeito, a gente sabe que Xanxerê tem muito a avançar. Os secretários, eu conversei ontem com a maioria deles lá na inauguração do Centro de Acolhimento Jaci João Tecchio, que é também uma inovação para Xanxerê, vai dar uma resposta para a sociedade, para as crianças que precisam de um acolhimento, e todos estão muito engajados em trabalhar pelo bem da população. A gente abriu aqui o nosso WhatsApp, chovem mensagens parabenizando inclusive a população, mesmo sabendo que algumas coisas precisam ser revistas. Espero que vocês continuem nessa pegada, deixando os olhares políticos de lado, e que as críticas realmente sejam para construir pontes nesse processo de crescimento da nossa cidade. Com certeza, muitas vezes a comunidade acha que o que se gasta no social é dado dinheiro para quem não trabalha. Muito ao contrário disso, há uma grande responsabilidade dentro do social, onde a gente gasta com as pessoas vulneráveis. E ali é um local de dar dignidade para aquelas crianças que, infelizmente, foram geradas numa família desestruturada. Numa família que o pai também nasceu de uma família desestruturada, a mãe também veio de uma família desestruturada. E quem para salvar isso? A sociedade, os órgãos públicos. E a assistência social, então, com a ajuda da família Tecchio, também do Bruno Bortoluzzi, e mais o Ministério Público, a Justiça, o Judiciário, e o município gastando mais de R$1 milhão, uma das maiores e melhores obras do estado de Santa Catarina para o acolhimento de crianças, aquelas que depois têm uma passagem e vão ser adotadas, vão encontrar um novo lar. Então, um local especial, excepcional. Eu não cheguei a tempo para a inauguração, mas o Biazus não muda nada, né? Eu não preciso aparecer nos holofotes apenas, a gente precisa trabalhar. E aí, além disso, Guilherme, aproveitando, veja que só nessa parte de assistência às pessoas vulneráveis, eu assinei semana passada R$600 mil com o Lar do Idoso. Nós ajudamos o Lar do Idoso com 600 mil ano. Dá 600 mil para o acolhimento, né, que tem as crianças de 12 a 18 anos. O aprisco, né? O aprisco. E nós temos mais todas essas crianças acolhidas, 12, 13, acho que 16, com as famílias acolhedoras. Se investe um valor alto,
para dar dignidade a essas pessoas, que elas não pediram para nascer nessa situação, nessas condições que elas nasceram. Então é um dever nosso e, como você bem falou, acima de qualquer ego, de qualquer questões partidárias, políticas, nós precisamos ter essa responsabilidade e dar amor, dar carinho para essas crianças, né, para essas pessoas aí que tanto precisam. Perfeito, nós poderíamos ficar aqui no mínimo mais uma hora conversando, mas eu sei que o senhor tem uma agenda cheia hoje pela manhã. Muito obrigado pela sua visita e por sempre atender a imprensa tão cordialmente como o senhor tem feito. Obrigado, Guilherme. Obrigado a toda a equipe por sempre abrir os microfones, né, e mostrar para a população, e isso faz toda a diferença, Guilherme. Quando a população, principalmente hoje, que nós temos muitas informações desencontradas, e aí a imprensa ela serve como uma esponja, vocês filtram e vocês procuram levar o mais próximo da verdade da população. Então o meu carinho a todos vocês que fazem esse grande trabalho, que muitas vezes não são valorizados, mas pode acreditar que vocês têm todo o meu respeito. Uma porque eu passei pela rádio também, né? Que nem o Felipe, fiz essa parte técnica aí e conheço o trabalho de vocês. Parabéns e muito obrigado. Nós conversamos com o prefeito Oscar Martarello aqui no nosso Rádio Café. 8h32, junto com a gente Cressol e Marafim Móveis. Daqui a pouquinho vem o palmeirense